O melhor capitão para a rodada, segundo os dados, é o seguinte. Fala rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo, agora para passar as dicas posição por posição da 14ª rodada do Cartola. Bom, quem não viu o último vídeo que eu fiz, eu analisei todos os confrontos e pesquei os melhores SGs e os melhores ataques para essa rodada. Dá uma olhadinha lá para você conseguir entender todas as dicas desse vídeo aqui, tá? Acho que é bem interessante você dar uma olhadinha antes. Outra coisa importante de falar, estamos com a liga premiada e gratuita aqui do canal, só para quem é inscrito do Cartodados. O link está aqui na descrição, se inscreve, participa lá da liga a partir do segundo turno. E sem mais enrolação, vamos para as dicas posição por posição, começando pelo goleiro. Bom, tá aí minhas indicações de goleiro na tela, começando pelo Diego Alves do Flamengo. O América Mineiro tem cedido muito SG pro time adversário, né? Então obviamente ele já seria uma indicação. Mas além disso, nos últimos 6 jogos, todos os goleiros que jogaram contra o América Mineiro fizeram mais de 3 ou mais defesas, né? Então assim, além do potencial de SG, tem esse potencial de defesa que eu acho bem interessante para a rodada, por isso ele é a nossa primeira indicação. Outro goleiro que eu acho que não pode ficar de fora é o Everton do Palmeiras. Nos jogos que o Avaí jogou na ressacada, né, eu acho importante fazer esse recorte pro Avaí, porque ele é um time que muda muito o estilo de jogo jogando em casa e fora. Os goleiros que jogaram contra ele tiveram 3 defesas, 4 defesas e 5 defesas. Então foram bastante defesas aí, como vocês podem ver, né? Mas em todos esses jogos o Avaí acabou fazendo gol. O Avaí é um time que quando joga em casa faz muitos gols, sabe? Então são 16 defesas cedidas mais 10 gols feitos. Como o Palmeiras é um time muito sólido, a gente sabe que ele segura muito SG, e eu acho que o Ayrton vai sair com defesas, mesmo que o Palmeiras tome gol, eu acho que o Everton tem um potencial interessantíssimo, por isso ele é nossa segunda indicação. E finalmente, o Cássio do Corinthians. O Santos é um time que também cede bastante defesas para o goleiro adversário. Nos últimos 5 jogos foram 17 defesas cedidas, então é um número interessante. O Cássio também é um goleiro que conquista bastante defesa, né? O Corinthians deixa chutar. Só que o Santos, nos últimos 5 jogos, em 4 ele fez gol, né? E é um clássico. É difícil a gente falar agora que o Santos tem chance de fazer gol contra o Corinthians, sendo que ele acabou de perder de 4-0 na Copa do Brasil, né? Mas excluindo esse jogo que acabou de acontecer, pegando os outros que o Santos foi visitante, o Santos vinha com um time bem ofensivamente, sabe? Então o Cássio já é uma dica um pouco mais ousada do que os outros dois. E 2 goleiros mais fora da curva, Jandrei e Bento. Os dois pensando mais em defesas, né? Eu sei que o São Paulo joga em casa, mas tem tomado gols frequentemente. O Juventude vem fazendo gol, mas vem cedendo defesas. E o Bento, mesma coisa, né? O Bragantino é um time que cede bastante defesa, por isso eu acho que é um nome interessante. Os dois pensando em defesas. Vamos para as dicas de zagueiro. A primeira indicação de zagueiro, é claro, é o Gustavo Gomes. Dos jogadores que estão prováveis para essa rodada do Cartola, ele é o jogador, não o zagueiro, o jogador com a melhor média do Cartola. Ou seja, é um negócio absurdo. O zagueiro, que são uma posição que faz pouco ponto, o cara tem a melhor média, uma média de quase 10 pontos. Ele tem 6 gols em 8 jogos. Enfim, são números absurdos para um zagueiro, né? Ele não é um cara tão desarmador assim, mas não dá para deixar de indicar um cara que tem esse número de gols jogando como zagueiro, né? Mas nessa rodada especificamente, o Gomes tem bom potencial de desarme, por quê? O Avaí é um time que cede um absurdo de desarmes para os zagueiros adversários. Se a gente considerar os últimos 5 jogos do Avaí, jogando em qualquer mando, são 33 desarmes que eles cederam. E pegando só os últimos 2 jogos que ele jogou como mandante, foram 17 desarmes só para zagueiro. Então assim, é um time que está cedendo muito, muito desarme. E aí eu acho que tanto o Gomes é uma indicação interessante, e outro nome que tá aparecendo no Palmeiras aqui, o Murilo também, que é um cara mais desarmador e fez o seu golzinho, saiu o seu golzinho contra o São Paulo, ele também vai muito bem na bola aérea, então acho que os 2 zagueiros do Palmeiras são indicações bem interessantes para essa rodada. Outro nome que a gente vai estar indicando para vocês aqui é o Arboleda do São Paulo. O Juventude, a gente já vem falando há muitos vídeos que é um time que cede bastante ponto para zagueiro. Em média, nos últimos jogos que o Juventude jogou como visitante, que é o caso de agora, ele cedeu 3 pontos para cada zagueiro. E aí assim, não é uma pontuação muito expressiva, mas é válido lembrar que o Juventude vem tirando o SG dos times, então esses 3 pontos é muito de desarme, e o Arboleda é um cara que melhorou bastante nesse quesito. Ele está com uma média de 2 desarmes por jogo, o Arboleda, então acho que se o São Paulo segurar um SG, que eu acho que é um SG
mais ousado assim do que o do Palmeiras e do Flamengo, por exemplo, eu acho que ele tem um bom potencial de passar de 8 pontos, assim. E mesmo que se não segurar o SG, ele tem aquele potencial de fazer os seus 3, 4 pontinhos. Nossa terceira indicação aqui. Duas indicações um pouco mais ousadas, assim, primeiro, o Nino do Fluminense. O Botafogo é um dos times que mais cede desarme para zagueiro depois do Avaí. Ele cede em média dois zagueiros. Ele cede em média 2 desarmes para cada zagueiro, que é um número bem interessante. O Nino é um cara que eu gosto bastante, já indiquei para vocês na última rodada. Ele é um zagueiro limpo, que comete poucas faltas, por isso ele é a nossa quarta indicação. E finalmente, o time que mais cede pontos para zagueiro, e aí muito puxado pela questão do SG, é o América Mineiro. E a gente vai estar indicando o Pablo. Ele estava com desconforto um pouco nesse jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mas ele é um zagueiro desarmador. No jogo contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão ele fez 4 desarmes. Então assim, se ele jogar, acho que é um nome interessante para essa rodada. Vamos agora para a lateral. Bom, para começar falando da lateral, eu quero mostrar um gráfico para vocês, que eu não costumo mostrar sempre, mas é o gráfico de cedido versus conquistado. A gente tá olhando os times que estão para cima e para direita, e aí logo vocês vão ver o Flamengo lá em cima, brilhando, destaque total pro Flamengo. Ele tá bem para direita e bem para cima, quase fugindo do gráfico. Por quê? Porque o América Mineiro é um time que cede muito ponto para lateral. Principalmente para lateral direito. Quem pegou a dica do Pikachu no último jogo, né? Eu falei que o Pikachu jogando ali quase como um lateral direito, só que um lateral direito ofensivo, tinha bastante potencial de bem. Ele acabou fazendo quase 11 pontos, foi uma dica muito boa aqui do canal. E o Mateuzinho tem essa característica parecida, de ser um lateral, então tem potencial de desarme e vai muito bem para frente. E do outro lado, a gente pegando os últimos 2 jogos que o América Mineiro foi visitante, a gente teve muitos desarmes de lateral esquerdo do Juninho Capixaba contra o Fortaleza. O Fábio Santos também, num jogo mais atrasado, também teve 4 desarmes jogando pela lateral esquerda. E no último jogo contra o São Paulo teve um desarme do Reinaldo e um do Wellington, né? Eles revezaram ali na lateral esquerda. Então acho que os 2 nomes do Flamengo, tanto o Mateuzinho como o Ayrton Lucas, que é um cara que melhorou muito, ele tá inclusive com uma média melhor do que o Mateuzinho, são excelentes indicações para essa rodada. A terceira dica de lateral aqui para vocês é o Fagner do Corinthians. E aí eu sei que a gente vai ter uma dúvida se vai jogar o Fagner ou o Rafael Ramos. No momento, quem tá provável é o Rafael Ramos. Eu não sei se a gente vai conseguir essa confirmação. A gente pode fazer aquela estratégia que eu já fiz na última rodada de colocar o Fagner de titular e o Rafael Ramos no banco, né? E assim, os dois têm características muito parecidas de serem jogadores bastante desarmadores. E aí, o que eu quero mostrar pra vocês é que o Santos é um time que sai de muitos desarmes. Nos últimos 5 jogos válidos pelo Cartola, é bom lembrar que o jogo contra o Juventude não valeu pro Cartola e a gente não tem esses dados, mas nos últimos 5 jogos válidos pelo Cartola, o Santos cedeu para lateral direito 20 desarmes. É uma média de 4 desarmes por jogo. E aí a gente tá pegando 2 jogadores que são muito bons de desarme, que é o Fagner e o Rafael Ramos. E se a gente pegar esse jogo pela Copa do Brasil, teve um segundo gol do Juliano, que o Fagner cruzou para trás, o Duqueiroz chutou, a bola bateu no Juliano e entrou. Podia ter sido uma assistência do Fagner, sabe? O Santos cedeu bastante espaço ali, também na chegada ofensiva do lateral direito. Então, esse nome do Corinthians também acho que é uma ótima indicação, e por isso a gente vai estar colocando aqui como terceiro nome para vocês. E aí, finalizando as dicas de laterais dessa rodada, eu quero falar para vocês do Guga do Atlético Mineiro. Bom, é claro que se o Mariano tivesse provável, ele ia pro jogo, a gente já tá indicando ele, né? Só que o Mariano tá suspenso, ele não joga esse jogo contra o Fortaleza. E a gente vai falar do Guga. O Guga jogou apenas 6 jogos no campeonato, mesmo assim ele tem 14 desarmes, que é um número bem expressivo. Pegando os jogos que ele atuou 90 minutos, assim, só teve um jogo que ele não passou de 4 pontos. Então ele é um cara que tem uma consistência bem grande, só que assim, várias vezes ele tem sido reserva, né? E por isso que ele não tá com um número tão expressivo assim de desarmes e de média, né? Mas de qualquer jeito, como esse jogo eu tenho certeza que ele vai jogar o jogo inteiro porque o Mariano tá suspenso, eu acho que o Guga é uma excelente indicação para a rodada. O Fortaleza também é um time que cede bastante desarmes para lateral direito, contando os últimos jogos que ele foi visitante, foi 2,75 desarmes para cada lateral direito, então acho que é um nome bem legal para a rodada. E vamos agora para o meio e o ataque. Acho que as posições mais importantes do Cartola é de onde vem as grandes mitadas, né? De onde sai a assistência, gol. Por isso a gente dá um destaque muito importante para essas duas posições. E aí eu quero retomar com vocês quais são os melhores ataques para essa rodada que eu dei indicação no último vídeo. E eu vou estar retomando com vocês aqui: Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Flamengo e São Paulo. E aí correndo por fora, Ceará e Goiás. E aí, começando pelas dicas do meio de campo, é claro que nessa rodada não pode ficar de fora Arrascaeta e Scarpa.
É meio poupa-tempo de falar deles, né? Eles têm médias muito altas, os dois têm a segunda e a terceira melhor média do Cartola, dificilmente baixam de 5, 6 pontos, então são jogadores muito seguros. Mas é válido destacar que o Avaí é o time que menos cede ponto para meia quando joga na ressacada. Então assim, eu sei que eu já falei isso outras vezes, falei contra o São Paulo, o Palmeiras tem um jogo difícil, o Palmeiras vai lá e prova que não importa isso que tem um jogo difícil, porque ele vai lá e massacra o time adversário, né? Então, mas acho que é bom fazer esse adendo para quem tá querendo colocar o Scarpa de capitão, que ele não tem um jogo tão fácil assim como todo mundo tá esperando só pelo nome ser o Avaí, sabe? O América Mineiro, por sua vez, já é um time que cede mais pontos para meia, né? A gente lembra nos últimos jogos aí teve o gol do Pikachu, assistência do Lucas Lima. No jogo anterior do América Mineiro, jogando fora de casa, foi contra o São Paulo, o Patrick fez gol, enfim. Acho que vai ter um bom nome e sim pode ser um bom nome de capitão para rodada. E aí eu quero trazer alguns outros nomes um pouco mais diferentes para vocês. Primeiro nome, o Terans do Atlético Paranaense. Desde a 9ª rodada que o Bragantino, que é o adversário do Atlético Paranaense, não cede uma participação em gol pro meio adversário. E assim, você pensa, tô preocupado. E o Terans, ele é um cara 8 ou 80. É assim, ou o Terans passa de 10 pontos, faz gol, dá assistência e participa de tudo, ou ele faz 1 ponto, menos 2, perde pênalti, enfim. Ele é um cara que oscila muito, assim, no Cartola, pelo menos, né? No jogo ele é mais participativo, mas no Cartola oscila muito. A gente vai indicar o Terans, mas fazendo esse adendo de que ele é um cara perigoso, de 8 ou 80, e de que o Bragantino não vai cedendo tanta participação em gol assim pra meia. E aí vamos indicar mais 2 caras que estão aparecendo aí pra vocês, que são jogadores que têm jogos muito mais favoráveis. O primeiro é o Patrick do São Paulo. O Juventude é um time que cede muito ponto pra meio de campo. E muito ponto de participação em gol. A gente viu o último jogo aí, o Wellington Rato fez gol, o Jorginho deu assistência, Marlon Freitas deu assistência, todo mundo desarmou, o Baralha fez mais de 6 desarmes, enfim. E aí eu sei que a gente vai ficar na dúvida entre o Patrick e o Rodrigo Nestor. Eu acho que os dois são bons nomes para a rodada. A gente optou pelo Patrick porque ele é um jogador mais desarmador, que mantém uma média básica mais constante, né? E além disso, ele tem mais participações em gols do que o Nestor nesse campeonato. E tá com uma média melhor também. Ele tem 2 gols e 1 assistência. O Pantera também é um cara que a gente tá acostumado a ser bom de cartola, né? Ele é um cara bom de cartola. Então por isso a gente vai estar indicando ele ao invés do Nestor, que é um cara mais finalizador, é verdade. E aí, outro nome que eu vou estar passando aqui pra vocês é o Vina do Ceará. O cara não cansa nunca de escalar o Vina, toda rodada tem o Vina, agora o Vina desencanta, já virou até meme, né? Mas, eu acho que realmente essa rodada o Vina tem um potencial legal de participar de gol. Por quê? Porque o Atlético Goianiense, que é o adversário do Ceará, é um time que cede muita participação em gol para meia. Eu vinha falando isso, que todo jogo tinha tido uma participação em gol do meia adversário quando o Atlético Goianiense jogava fora, né? Aí contra o Fluminense não aconteceu isso, mas mesmo assim o André passou de 5 pontos em desarmes, então é um time que está cedendo pontos também de desarme, de finalização. E no jogo seguinte contra o Palmeiras, teve o gol do Gustavo Scarpa, gol do Zé Rafael. O menino não fez gol, mas fez 5 pontos com finalização. Então assim, manteve essa cena do Atlético Goianiense ceder bastante ponto para meias adversários quando joga fora de casa. O Lima não tá provável, mas ele participou do último jogo pelo Cartola, então a gente tem que ficar de olho nas notícias para ver se ele joga. E aí a indicação que eu vou estar passando para vocês, já que o Atlético Goianiense é esse mar de ceder ponto para meia, é o Vina. Agora o Vina desencanta. Será que agora vai, rapaziada? Vamos ver, né? E aí uma indicação, só pra quem tá ouvindo aqui, vou falar até baixinho, o time que mais cede ponto em desarme para meio adversário é o Atlético Paranaense. E sabe quem joga com o Atlético Paranaense? O Raul do Bragantino. E o cara já voltou desarmando pra caramba, e quem lembra que o Raul fazia 12 pontos só de desarme? Uma indicação aqui baixinha, só pra quem tá ouvindo. E agora, deixando as brincadeiras de lado, vamos pro ataque. É onde a gente vai imitar. Essa rodada vai ter gol adoidado dos nossos atacantes. Bom, começando pela dupla que não pode ficar de fora do seu time. É isso mesmo, unanimidade, não pode ficar de fora do seu time. Hulk e Caleri, bota eles no seu time, gasta suas cartoletas, vende o sofá de casa, mas bota eles no seu time. Dica que não pode ficar de fora. E aí, vou falar aqui pra vocês quem eu acho que é o melhor capitão pra rodada. Porque eu sei que tá muita gente aí na dúvida, né? O melhor capitão pra rodada, segundo os dados, é o Hulk. Por que é o Hulk? Porque ele tem um confronto mais favorável do que o Caleri. Eu sei que os dois têm um jogo bom, assim, de potencial ofensivo, né? O Caleri é o artilheiro do campeonato. Só que assim, o adversário do Atlético Mineiro, que é o Fortaleza, no último jogo contra o Avaí, o Muriqui fez gol, o Bissoli fez 2 gols e o William Potker deu assistência.
Aí eu gosto de pegar os dados e ver assim, participação em gol, qual é o time que tem mais cedido participação em gol para o adversário. Vocês acreditam que o Fortaleza tem a mesma média de participação em gol cedida que o Cuiabá? Pois é, e a gente sabe que o Cuiabá é um time que cede gol adoidado. Por isso, eu acho que o Hulk tem um potencial de participar de gol maior do que o Caleri. E convenhamos que o Hulk também, nos últimos jogos, está numa fase melhor. Ele deu assistência contra o Flamengo, fez um jogaço contra o Atlético, contra o Flamengo agora na Copa do Brasil. Fez gol, deu assistência, participou de tudo quanto é jeito, desarmou, sofreu falta. Enfim, e o Caleri está alguns jogos passando em branco. São Paulo está numa fase pior do que o Galo. Por isso, minha indicação de capitão para vocês na rodada é o Hulk. Mas acho que o Caleri tem que estar no seu time. E aí vamos fechar nossas últimas 3 dicas de atacante, começando pelo Pedro Raul do Goiás. Bom, eu já antecipei aqui pra vocês que os dois times que cedem mais participação em gol para atacante é o Cuiabá e o Fortaleza, eles estão empatados. O Cuiabá a gente percebe isso muito mais fácil, né? Quem viu no último jogo a dica que eu dei do Gabigol, né? O pessoal falou, mas o Gabigol não tá participando de gol. Eu falei, nesse jogo ele vai fazer porque o Cuiabá cede gol para todos os atacantes que jogam contra ele. E aí, o Pedro Raul é um cara que já tem 6 gols no campeonato, é um cara que melhorou muito a participação ofensiva dele nos últimos jogos, virou titular absoluto, deve ser o cobrador de pênalti caso tenha um pênalti pro Goiás, né? O Elvis tá começando a ficar no banco, jogando com o Jair Ventura, por isso eu acho que o Pedro Raul é uma ótima indicação para quem fugir dos jogadores mais escalados, né? Bom, outra indicação que eu vou falar aqui é o Roger Guedes do Corinthians. Terminei de gravar o vídeo, aí que eu me toquei que o Roger Guedes não tava provável, né? Dele como dica ele não tá provável. Fiz uma substituição ali, coloquei o Gabigol além do Pedro, acho que pode ser interessante aí os dois. Mas além disso, acho que é interessante aí pra quem quiser dar uma postada nos pontos do Corinthians aí. Mantuan, Adson, William, tem que ver quem joga, né? O Vitor Pereira roda muito o time. Mas enfim, era só isso que eu queria falar pra vocês, fazer essa correção, beleza? E aí a última indicação é o Pedro do Flamengo. Pedro? Mas ele vai jogar? Não tá nos mais prováveis? Não tá nos prováveis. Mas essa é uma indicação que eu tô dando pra vocês por causa do que eu vi dos últimos jogos do Flamengo. O Flamengo tá com muita dificuldade de criar na frente, jogando com só o Gabigol lá centralizado. Então eu acho, tenho quase certeza, que o Dorival Júnior nesse jogo contra o América Mineiro, que o Flamengo precisa ganhar, ele vai botar 2 atacantes. Vai botar o Gabigol e o Pedro, o Gabigol saindo um pouco da área. E o América Mineiro é um time que cede mais pontos para meia do que para atacante, é verdade, mas ele tem cedido seus gols para atacante, e o Pedro é um cara que, jogando como titular, dificilmente ele passa em branco. O Queixada sempre guarda. Por isso que eu acho que é uma dica bem mais ousada, mas é uma dica bem legal pra vocês. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui. Curte o vídeo que ajuda muito a impulsionar o canal. Se inscreve aqui pra não perder os vídeos aí que vão saindo, pra participar da nossa liga gratuita e premiada do Cartola, né? E também fica de olho porque a gente vai postar pelo menos uns shorts aí. Acho que esse final de semana não vai ter live, mas vamos postar uns shorts aí pra mostrar o nosso time pra rodada, pra vocês terem pelo menos uma base, beleza? Então eu quero que vocês tenham uma boa rodada, desejo uma boa sorte pra vocês e bora pra mitada. Tamo junto, falou!